Olá pessoal, vamos dar continuidade agora no nosso estudo com o vídeo 4, onde a gente vai estudar uma nova grandeza elétrica, né, que vai ser fundamental aqui na sequência do nosso estudo, que é o campo elétrico. Tá? Agora que a gente estudou a lei de Coulomb, né, que descreve a interação entre duas cargas pontuais, a gente fez isso no vídeo passado, agora nós vamos usar aquela discussão para definir uma nova grandeza que é o campo elétrico. Tá? Em poucas palavras, né, ou seja, de uma forma bem resumida, essa grandeza vetorial chamada campo elétrico, né, que a gente vai estudar a partir de agora, ela vai ensinar para a gente, ela vai mostrar para a gente como que é a influência elétrica de uma carga no espaço ao redor dela. Essa grandeza, o campo elétrico, vai mapear para a gente como que é a influência elétrica de uma determinada carga no espaço ao redor dela. Tá? Então é mais fácil a gente introduzir esse conceito com um exemplo, um experimento imaginário bem simples aqui. Né? Digamos que você tem uma carga Q pontual, tá? Positiva, digamos, poderia ser negativa também, tá? Uma carga Q positiva que está fixa lá no seu laboratório, tá? Ela está paradinha lá, beleza? E aí você chega lá no seu laboratório e aproxima uma carga também positiva, uma carguinha de prova, né, chamada uma carga Q0. Tá? Por que a gente dá o nome de carga de prova? Porque é uma carga que vai provar para a gente, experimentalmente, que no espaço em torno dessa outra carga Q, eu tenho um campo elétrico. Tá? Como que eu sei disso? Porque se eu pego essa carga Q0 e coloco a uma certa distância R dessa carga geradora de campo elétrico, ela vai sentir uma força, né? No caso aqui é uma força repulsiva de acordo com a lei de Coulomb, né? Uma força que atua ao longo da linha, né, que conecta essas duas cargas e de forma repulsiva, igual está colocado aqui. Né? Esse vetor R é o vetor que conecta as duas cargas e esse unitário é um vetor que também aponta nessa direção, só que tem módulo 1, né? Aponta na mesma direção do vetor R. Tá? Então essa força, a expressão matemática dela vem da lei de Coulomb. Tá? Bom, se eu colocar essa carga Q0 aqui, ela sofre uma força dada por esse vetor. Se eu pegar essa mesma carga Q0 e colocar ela aqui, ó, por exemplo, né, num outro ponto, aqui nas imediações da carga geradora Qzão, então digamos que eu coloco uma carga Q0, pego essa mesma carga de prova e vou trazer ela para cá. Tá? Então, a uma certa distância da carga geradora, aqui eu tenho o meu Q0. Né? Novamente, essa carga, Q0, essa carga de prova, né, é uma carga de teste, uma carga de laboratório, ela vai sofrer uma repulsão elétrica devido à lei de Coulomb. Então, ela vai sofrer uma força nessa direção. Né? Essa é a força F. Né, que essa carga geradora estabelece na carga pontual, né, ou na carga de prova Q0. Né? Então, se eu pegar agora essa mesma carga e trouxer ela para cá, se eu pegar essa mesma carga de teste e trouxer ela para cá, por exemplo, colocar aqui assim, ó, Q0, novamente eu vou ter uma força repulsiva atuando nela, com outra intensidade e com outra direção, mas ao longo da linha que conecta as duas cargas. É isso que a lei de Coulomb indica para a gente. Né? Então aqui eu vou ter uma outra força repulsiva apontando nessa direção. Então, independente da localidade, né, independente da posição onde eu coloco a minha carga Q0, ela vai sempre interagir com a minha carga geradora Qzão. Isso significa que essa carga Qzão, ela estabelece uma região de influência elétrica no espaço em torno dela. Falando de forma bem qualitativa, né, essa influência elétrica, ou essa região de influência elétrica no espaço ao redor dela, a gente dá o nome de campo elétrico. Tá? Matematicamente, como que a gente define campo elétrico? Né? O que a gente chama de vetor campo elétrico? A gente define o campo elétrico a partir da força elétrica. A relação entre elas é aquela que está colocada ali. Né? O campo elétrico estabelecido por essa carga num determinado ponto do espaço em torno dela é igual à força que está atuando, o vetor força que está atuando na carga de prova, dividido pelo valor da carga de prova.
Então você vê que campo elétrico, a expressão é muito parecida com a força, ou seja, o vetor campo elétrico é muito semelhante ao vetor força, a menos de uma constante, que é a carga de prova. Tá? Então o campo elétrico é simplesmente força por unidade de carga. Tá? A gente faz essa divisão, né, força por unidade de carga, para a gente chegar numa grandeza vetorial, como a gente vai ver aqui na sequência, a gente obter uma grandeza vetorial que é independente da carga de prova. Tá? Porque a força entre a carga geradora e a carga de prova depende de Q0. Quando eu pego um vetor, né, uma grandeza vetorial, que depende de Q0 e divido pelo Q0, eu vou ter uma grandeza vetorial, no caso do campo elétrico, que é independente de Q0. Ou seja, essa grandeza aqui, como a gente já vai ver, ela depende apenas da carga geradora e do ponto onde eu estou obtendo, né, onde eu estou determinando o campo elétrico. Ok? Então, se eu tenho o campo elétrico em todos os pontos do espaço em torno de uma carga geradora e quero descobrir a força, é só multiplicar o campo pela carga. Né? Então, simplesmente campo força de Coulomb, né? Força coulombiana atuando na carga de prova, dividido pela carga de prova. Tá? Então, em termos de unidades, o campo, a unidade de campo elétrico é unidade de força, que é o Newton, e por unidade de carga, que é o Coulomb. Tá? Então, é Newton por Coulomb. Tá legal? Essa definição aqui fica muito fácil da gente aplicar no caso de cargas pontuais. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa carga Qzão e vamos achar uma expressão matemática para o campo elétrico. Ou seja, eu quero achar uma expressão para o vetor campo elétrico estabelecido por uma carga pontual Q. Okay? Então, vamos partir da definição aqui. Ó. Campo é força por unidade de carga. Vamos pegar esse ponto aqui. Ó, tá? Botei lá uma carga de prova e medir lá no meu laboratório a intensidade da força elétrica que está atuando nela. Tá? Então, vamos fazer agora essa força, cuja expressão vem da lei de Coulomb, e dividir por Q0. Ué, então o campo elétrico, nesse ponto aqui, por exemplo, é constante de Coulomb, produto das cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado. Isso aqui é a lei de Coulomb, né? Isso tudo na direção do vetor unitário R, esse R chapéuzinho, né? Então essa primeira parte aqui, né, da expressão, constante de Coulomb, Qzão, Q0 sobre R2 na direção do vetor unitário R, isso aqui é a lei de Coulomb, né? É a força. Então eu tenho que pegar a força e dividir pela carga de prova. Então peguei esse camarada e dividi pela carga de prova. Qual que é a vantagem disso? Eu vou cortar esse Q0 e vou chegar numa grandeza vetorial que depende apenas da carga geradora de campo elétrico, né? No caso o Qzão, e depende do ponto onde eu estou avaliando o campo elétrico, que é, no caso aqui, esse ponto está localizado a uma distância R da carga geradora. Então, o campo elétrico de uma carga pontual é constante de Coulomb, carga sobre R ao quadrado, na direção do vetor unitário R. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, voltando nessa situação, se eu pego esse vetor, força, e divido pela carga de prova, se eu pego esse vetor e divido pela carga de prova, como é uma carga de prova positiva, o que acontece quando eu pego um vetor e divido por um número positivo? Eu vou obter um segundo vetor na mesma direção do vetor original. Né? Então aqui, ó, se eu pego força e divido por carga, isso aqui vai me dar o campo elétrico nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, o vetor campo elétrico aponta para onde? Para lá. Que é justamente o que a expressão está me indicando. Eu tenho um número, nesse caso, né? Um número positivo, porque a minha carga geradora é positiva, vezes o unitário R. O unitário R não aponta para lá? Então, o campo elétrico, nesse ponto, aponta para lá também. Ok? Se eu quisesse, por exemplo, calcular ou desenhar o vetor campo elétrico nesse ponto aqui, ó. Coloco lá a carga de prova, nessa intensidade da força e divido essa força por Q0. A razão força por Q0 vai me dar o campo elétrico naquele ponto. Então, o campo elétrico estabelecido por essa carga nesse ponto é um vetor que aponta radialmente para lá. E a mesma coisa aqui, né? Se eu pego carga de prova, coloco ela aqui
e divido essa força pela carga, isso vai me dar o campo elétrico, o vetor campo elétrico, nesse ponto. Nesse caso, então, eu vou ter um vetor apontando para fora. Né? Poderia fazer isso em vários pontos, né? E definir um vetor campo elétrico, associar um vetor campo elétrico a cada ponto do espaço em torno daquela carga geradora Qzão. Tá legal? Então, isso aqui é o campo elétrico. Né? O campo elétrico é um campo vetorial, ou seja, é uma coleção de vetores que vai me descrever a influência elétrica de uma carga no espaço ao redor dela. Né? Um campo vetorial é um conjunto de vetores onde, em cada ponto do espaço, eu tenho um vetor associado. Né? E a regrinha que me indica como que é esse vetor, quais as características desse vetor em cada ponto do espaço, no caso do campo elétrico, essa regrinha é essa aqui, para carga pontual. Né? Em cada ponto do espaço, em torno dessa carga geradora, o campo elétrico é constante de Coulomb, carga sobre distância do ponto onde eu estou até a carga geradora ao quadrado, na direção do unitário F. Essa é a regrinha que estabelece um campo vetorial, no caso, um campo elétrico. Tá legal? Então, olha só, se a gente pegar essa expressão e tentar mapear agora, de uma forma gráfica, né? Ou seja, de uma forma desenhada no papel, se eu quiser representar graficamente ou quiser mapear o campo elétrico dessa carga Qzão no espaço ao redor dela. Olha só, vamos pegar isso aqui e desenhar uma coleção de vetores obedecendo essa regrinha, tá? Então eu tenho uma carga geradora positiva. Olha só, gente, em cada ponto do espaço eu tenho um vetor campo elétrico associado. E esse vetor campo elétrico aponta no mesmo sentido da direção radial, que é representada pelo meu vetor unitário R. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui que está bem pertinho da carga geradora Qzão. Se esse ponto está bem pertinho da carga geradora, você concorda que o campo elétrico é muito intenso? Né? Se esse R, que é a distância do ponto até a carga, se esse número é pequeno, 1 dividido por um número muito pequeno, vai dar uma coisa grande, né? Vai dar um vetor intenso. Por isso que, nesse ponto aqui, ó, o vetor campo elétrico, que é esse cara que eu desenhei aqui, né? Ele tem tamanho grande, né? O módulo dele é grande, tá? Se eu pegar o campo elétrico nesse outro ponto aqui, ó, tá? Você vê que esse ponto está mais distante da carga geradora. O que é o mesmo. Se eu estou mais distante da carga geradora, então se eu aumento o R, o que acontece com a intensidade do campo elétrico? Vai diminuir. Então é um vetor que aponta para lá, né? Ou seja, aponta na direção radial, só que com uma intensidade menorzinha em relação a esse ponto aqui. Se eu pegar esse outro ponto aqui, que está mais distante ainda, esse ponto aqui está distante da carga Q, então se o R é grande, o campo elétrico é pequeno. Então, no espaço, poderia fazer essa análise, né, em vários pontos aqui, que eu desenhei. Então, esse conjunto, essa coleção de vetores aqui vai me indicar o seguinte, que o campo elétrico de uma carga geradora positiva é uma coleção de vetores apontando radialmente para fora, né? Ou seja, uma carga positiva é uma fonte de divergência de campo elétrico, né? É como se os vetores campo elétrico estivessem nascendo, né, nessa carga positiva. E mais do que isso, né, esse desenho mostra para a gente que à medida que eu me afasto dessa carga geradora, o campo elétrico vai diminuindo de intensidade. Por isso que os vetores vão ficando cada vez menorzinhos. Eles apontam radialmente para fora, mas vão ficando cada vez menores. Então, se eu estiver muito, muito longe daquela carga geradora, se esse R aqui tende a infinito, esse campo elétrico tende a quanto? Tende a zero. E é óbvio, né? Se eu estou muito, muito, muito longe da carga geradora, a influência elétrica dessa carga lá naquele ponto vai ser desprezível, ok? Como a gente sabe que é na prática. Né? Então, esse é um mapeamento do campo elétrico no espaço ao redor de uma carga pontual positiva. E se fosse uma carga pontual negativa? O comportamento é o mesmo, só que ao invés das linhas de campo serem divergentes, as linhas de campo elas são convergentes.
Isso vem da própria definição. Olha só, vamos voltar aqui nesse exemplo. Deixa eu apagar esse negócio. Vamos pegar, por exemplo, esse caso aqui. Eu analisei o caso de uma carga positiva, né? Uma carga geradora positiva. E se a carga geradora fosse negativa? Se eu tivesse isso aqui agora, carga geradora negativa. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, apagar esses vetores. E esse aqui também. Vamos manter a carga de prova. Em geral, a carga de prova a gente adota sempre, como ela é uma carga de laboratório, né? Ela é uma carga só de teste, em geral a gente adota o Q0 sempre positivo, tá? Só por simplicidade. Mas aqui agora eu tenho uma carga geradora negativa. Ué, gente, olha só, nesse caso, o que eu vou ter? Se essa carga negativa, essa aqui é positiva, eu vou ter uma força atrativa, concorda comigo? Olha só, então eu vou ter um vetor força apontando, ao invés de apontar radialmente para fora, a força elétrica atuando na carga de prova vai ser um vetor apontando para cá, concorda? Vai ser um vetor apontando para dentro, F. Ok? Se eu pego essa força F e divido pela carga de prova, que é um número positivo, isso vai me dar o campo elétrico nesse ponto aqui. Então, repara, o campo elétrico nesse ponto agora, ele, ao invés de apontar radialmente para fora, ele aponta para dentro, na direção da carga geradora negativa. Se eu fizer essa mesma análise aqui nesse outro ponto, ó, a força elétrica atuando nessa carga de prova, como é que ela é? Ela é atrativa, ela é dessa forma aqui, né? Ela atua ao longo da linha que conecta as duas cargas, só que é atrativa. Então eu vou ter um vetor força nesse ponto. E o que é o campo elétrico nesse ponto? É essa força dividido por Q0. Força dividido por Q0 vai me dar o campo elétrico nesse ponto aqui. E esse, como eu estou pegando um vetor nessa direção e dividindo por um número positivo, o resultado disso é um segundo vetor também apontando nessa direção, tá? Apontando no sentido da carga negativa. E por último, esse outro ponto aqui, ó. Essa força, de novo, ela é atrativa, força F, atrativa, né? Se eu pegar essa F e dividir por Q0, né? F dividido por Q0 vai me dar o campo elétrico nesse ponto. O campo elétrico nesse ponto, isso aqui é o campo, né? E esse vetor F por Q0, que é o campo elétrico, vai apontar também no sentido da carga geradora negativa. Então você vê que é o contrário das cargas positivas, né? Aqui eu tenho uma fonte de divergência de linhas de campo elétrico. Aqui eu tenho uma fonte de convergência dos vetores campo elétrico. Ok? Então o comportamento é semelhante, né, em termos de módulo dos vetores campo elétrico, mas a direção é contrária, né? Aqui os vetores são convergentes. Ok? Então, uma representação desse tipo aqui, gente, um campo vetorial desenhado dessa forma, vai dar para a gente tanto a intensidade, vai dar para a gente tanto a direção, quanto a intensidade do vetor em cada ponto, né? Só que na prática é meio chato, é meio entediante, né? Você ficar desenhando esses vários vetores, né? Você ficar desenhando essa quantidade grande de vetores aqui para mapear o campo elétrico dessa carga ou daquela. Então, na prática, o que os livros fazem, e é o que eu vou fazer aqui também, ao invés de desenhar esses vários vetores, igual está colocado aqui e aqui, a gente conecta esses vetores igual está colocado aqui embaixo. Então, olha só, ao invés de desenhar vários vetores de tamanhos variados, né, de acordo com a intensidade do campo, eu vou simplesmente unir essa linha. Eu vou fechar essas linhas aqui, conectando esses vetores. E eu vou ter essa representação aqui, ó, tá? Então, aquela representação com linhas contínuas de campo elétrico, tá? Tanto nesse caso, quanto nesse outro caso, né? Aqui, os vetores são convergentes. Aí vocês podem falar o seguinte: ao passar dessa representação para essa, dá a impressão
que a gente está perdendo informação, né? Porque aqui claramente dá para ver que à medida que eu me afasto da carga geradora, o campo elétrico diminui de intensidade. E é óbvio, né? Quanto maior a distância que eu estou da carga, menor o campo dela. Isso dá para ver claramente aqui. E aqui eu não tenho essa informação a princípio, né? Mas na verdade não. Eu não estou perdendo informação, não, porque a gente usa, ao passar dessa representação para essa, a gente usa uma convenção, que é a seguinte: dá uma sacada nesses pontos que eu tracejei aqui, que estão nas proximidades da carga geradora Qzão, tá? Positiva. Repara que nessa região aqui, ó, os vetores campo elétrico, né, ou essas linhas de campo elétrico, elas estão mais empacotadas, né, elas estão mais pertinho umas das outras, ou seja, essas distâncias entre elas aqui no meu desenho é menor do que na parte externa. Você vê que quanto mais distante eu estou da carga geradora, mais afastadas essas linhas de campo elétrico vão estar umas das outras. Ou seja, a densidade de linhas de campo elétrico vai diminuir à medida que eu me afasto da carga geradora. Então é isso, a densidade de linhas de campo, ou seja, o empacotamento, né, das linhas de campo, vai me dar uma noção da intensidade do campo elétrico em cada ponto. Então nessa região aqui, onde as linhas estão mais próximas, né, umas das outras, o campo é mais intenso. E é justamente o que eu tenho aqui, e é justamente o que a lei de Coulomb me fala, né? À medida que eu me afasto, essas linhas vão ficando mais espaçadas, né, mais distantes umas das outras. Então o campo elétrico lá fora, em pontos distantes, né, ele é menor. Tá? Então aqui, ó, nessa região mais interna, eu tenho um campo mais intenso. Quanto maior a densidade de linhas de campo, maior a intensidade do campo elétrico. Essa é a lógica que a gente faz para representar um campo usando linhas contínuas, que é mais fácil do que desenhar dessa forma. Tá? Então, quanto mais distante aqui, ó, campo menos intenso. Campo menos intenso. Então, nessa região aqui, campo mais intenso, nessa região externa, o campo é menos intenso, o campo é mais fraco. Né? E isso vale também para as cargas negativas. Né? Se eu pegar pontos nas proximidades aqui da minha carga geradora negativa, a densidade de linhas de campo é grande, então o campo elétrico é grande, e para pontos bem externos aqui, as linhas estão mais espaçadas, menor densidade de linhas, menor o campo. Né? E aqui os vetores são convergentes, né? Eles apontam na direção da carga negativa. Tá legal? Então essa é a lógica, né? Para a gente representar vetores campo elétrico. Aqui a gente está tratando de cargas pontuais. Né? Agora o que eu quero fazer é o seguinte: e se eu não tiver apenas uma carga pontual, seja positiva, seja negativa? Se eu tiver, por exemplo, uma coleção de cargas pontuais, e eu quero achar o campo elétrico que todas essas cargas pontuais vão estabelecer num determinado ponto do espaço. Tá? Então aí vai ser a nossa sequência aqui, onde eu vou falar de princípio de superposição. Tá? Vamos ver como é que isso funciona. A gente vai falar primeiro de princípio de superposição para cargas pontuais e depois a gente vai falar de princípio de superposição para distribuições contínuas de cargas. Tá? Então vamos continuar do lado de cá. Então vamos trabalhar com o princípio de superposição para o campo elétrico. Então, de novo, gente, só reforçando, né?
a utilidade do conceito de campo elétrico é que é uma grandeza vetorial que só depende da carga geradora e do ponto do espaço onde eu estou. Se eu quiser relacionar campo elétrico com força elétrica, basta usar a definição. Campo é força por carga. Então, se eu quiser chegar aqui, se eu coloco uma carga de prova positiva, por exemplo, né, nesse ponto aqui, ó, tá? Eu venho aqui e coloco uma carguinha que é zero. Se eu conheço o campo elétrico nesse ponto, automaticamente eu conheço a força elétrica nesse ponto, né? Porque campo elétrico, é simplesmente a força por unidade de carga. Né? Se eu conheço o campo, basta multiplicar por Q0 para achar a força elétrica. Né? Se você sabe a força elétrica em cada ponto do espaço, você tem toda a descrição do problema. Né? Se você conhece o campo elétrico, você conhece todas as interações que acontecem nas proximidades dessa carga Q0. Tá? Essa é a utilidade do conceito de campo. Beleza? Então, agora, princípio de superposição para campo elétrico. Gente, o princípio de superposição é um princípio que aparece o tempo todo na física, né, para a gente, e o campo elétrico obedece a esse princípio, tá? Isso experimentalmente a gente verifica isso, a gente percebe isso, tá? O que é o princípio de superposição? É simplesmente o seguinte, é um princípio que enuncia que o efeito global de um conjunto de partículas ou de cargas elétricas, o efeito total, é simplesmente a superposição dos efeitos individuais. Então, por exemplo, eu já vou esquematizar aqui, né? Se eu tenho, ao invés de uma única carga geradora, se eu tiver uma coleção de cargas geradoras e quero achar o campo elétrico que elas estabelecem, basta eu calcular o campo elétrico que cada carga estabelece num determinado ponto e depois somar as contribuições de cada carga. Né? É isso que o princípio de superposição ensina para a gente. Né? O campo elétrico total, nesse caso, né, é a soma dos campos individuais. Então, vamos supor isso aqui. Ó. Então, veja bem, digamos que você tem aqui uma coleção de 3 cargas pontuais, tá? 2 positivas e uma negativa, Q1, Q2 e Q3. E eu quero achar o campo elétrico que essas 3 cargas estabelecem naquele ponto P ali. Ó. Então, eu vou aplicar o princípio de superposição. Como é que eu faço? Primeiro, eu vou esquecer as cargas Q2 e Q3 e vou desenhar, né, vou representar o campo elétrico que apenas a carga Q1 estabelece no ponto P. Depois eu faço a mesma coisa para a carga Q2, faço a mesma coisa para a carga Q3 e somo vetorialmente os campos elétricos. Né? Então, vamos esquecer a carga Q2 e Q3 e determinar só o campo elétrico devido à carga Q1. Então eu vou fazer o seguinte, né? Vou traçar aqui a linha que conecta o ponto onde eu estou calculando o campo e a carga geradora, Q1. E eu sei que a carga Q1 é uma carga positiva, então o campo elétrico de uma carga positiva é um conjunto de vetores radiais para fora, né? Eles divergem da carga geradora. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter um vetor campo elétrico para lá. Esse é o campo elétrico? É devido à carga 1. É um vetor que aponta ao longo da direção radial e apontando para fora. Né? A carga Q2. Agora eu esqueço Q1 e Q3 e vou pegar apenas o campo elétrico da carga Q2. Vou representar só o campo elétrico devido a essa carga.
Então eu vou conectar o ponto com a carga. E eu sei que para cargas negativas, os vetores campelétricos são radiais para dentro, né? Eles apontam na direção da carga. Então aqui nesse ponto P, o vetor campelétrico correspondente ao Q2 é um vetor que aponta para cá, na direção dela. Esse é o vetor E2. Campo elétrico devido à carga Q2 naquele ponto. Se eu quisesse calcular quanto que vale o campo, eu precisaria saber o valor da carga e essa distância. Tá? Aqui a gente está fazendo só qualitativo. Tá? E agora a carga Q3. Campo elétrico que essa carga estabelece nesse ponto, de novo, Q3 é positivo, os vetores são radiais para fora. Então, vou conectar o ponto com a carga pontual. E o campo elétrico que esse camarada estabelece aqui é um vetor que aponta para fora, né? Radialmente para fora. Então, eu botei isso aqui. Esse vai ser, esse vetor aqui de cima é o meu E3. Campo elétrico devido à carga Q3. Tá? Isso aqui é o meu ponto P. Então, o que é o campo elétrico total no ponto P? O campo elétrico total, o E total, vai ser a soma dos campos individuais. Vai ser, então, E1 mais o E2 mais E3. Soma vetorial, tá? Se eu tivesse mais cargas, se eu tivesse 500 cargas aqui, eu ia somar E1, E2, E3, mais várias coisas, até o EN. Onde N é o número de cargas, ok? É a enésima carga do meu sistema. E cada um desses vetores campo elétrico obedece à lei de Coulomb, né? Isso aqui são cargas pontuais, né? Então, isso aqui onde o campo elétrico é da minha iésima carga, né? Da minha iésima carga, vai ser simplesmente 1 sobre 4πε0, que é a constante de Coulomb, vezes a carga da iésima partícula, né, sobre a distância ao quadrado entre o ponto onde eu estou até aquela carga, né, a iésima carga, na direção do unitário. Aqui eu vou colocar assim, RI ao quadrado, na direção do unitário RI. Isso é a lei de Coulomb, né, aplicada para cada carga pontual. Né, onde esse I é o índice, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 até N. Né? Cada um dessas parcelas desse somatório vai ter essa carga. Okay? Então é claro, né, se eu quisesse fazer um tratamento desse para muitas cargas, né, para várias cargas pontuais, eu posso fazer, por exemplo, num caso geral, teria que fazer num computador, né, alguma coisa assim. Tá? Então, é claro, em situações desse tipo a gente vai trabalhar com um número limitado de cargas. Tá? Quando eu tenho cargas pontuais. E quando eu tenho, ao invés de cargas pontuais, e se eu tiver uma distribuição de cargas, né? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um corpo eletrizado, onde eu tenho muitas cargas distribuídas na sua superfície, e eu quero calcular o campo elétrico que essas cargas estabelecem nesse ponto. Aí, gente, esse somatório aqui vai se transformar numa integral, né? Ao invés de ter uma soma discreta de N parcelas, eu vou ter uma integral em torno, uma integral ao longo de toda essa distribuição de cargas. Né? Só para a gente fechar esse vídeo, então, eu vou fazer esse último comentário, por caso de distribuições contínuas de cargas, e aí nos próximos exemplos a gente vai trabalhar tanto com esse caso quanto com esse. Tá? Então, para o caso de cargas contínuas, ou distribuições contínuas, né, de cargas, como é que fica a expressão geral do campo elétrico? Então, distribuições contínuas.
Então, quando eu tenho, por exemplo, um sólido e eu tenho lá uma densidade de cargas definida em cada pedacinho do meu sólido, e eu quero achar o campo elétrico num certo ponto P qualquer. Tá? Então, numa situação geral, eu tenho isso aqui. Ó. Tem lá um sólido qualquer, pode ser um material condutor ou não condutor, tanto faz. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu não sei logo de cara achar o campo elétrico assim, logo de início. Mas eu sei o campo elétrico de cargas pontuais. Eu sei a expressão matemática do campo elétrico de uma carga pontual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa distribuição arbitrária de cargas, né, num corpo sólido, e vou dividir esse sólido em pedacinhos infinitesimais de volume bem pequenininho. Né? Então, eu vou pegar um pedacinho de volume desse corpo aqui. Ó, tá? Então, eu vou pegar um elemento de volume dV, né, desse corpo. Dentro desse pedacinho infinitesimal de volume de sólido, eu tenho uma certa quantidade de cargas dQ. Tá? Tem uma carguinha infinitesimal contida nesse pedacinho de sólido. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu sei o campo elétrico, pela lei de Coulomb, eu consigo calcular o campo elétrico que esse sujeito aqui estabelece num ponto P, que está localizado aqui, por exemplo. Tá? Eu quero achar o campo elétrico que toda essa distribuição de cargas estabelece naquele ponto. Então, eu vou pegar o meu sólido, dividir em pedacinhos infinitesimais de volume, né, que contém uma certa quantidade de cargas dQ, e calcular o campo elétrico de cada um desses caras usando a lei de Coulomb. E vou fazer uma integral. Né? Então, como que é o campo elétrico? Que apenas esse pedacinho de carga, digamos que seja positivo, tá? Esse corpo aqui está eletrizado positivamente, em todo o seu volume. Tá? Então, como que é o campo elétrico que esse camarada estabelece naquele ponto lá? Ué, vamos fazer o seguinte, né? Vou pegar o vetor que conecta a carga pontual até esse ponto P, onde eu estou avaliando o campo elétrico, e eu tenho aqui, nesse ponto, um vetorzinho que eu vou chamar de DE. O que é DE, gente? É o diferencial de campo elétrico, ou o campo elétrico infinitesimal estabelecido apenas por esse pedacinho de carga naquele ponto. Ué, esse sujeito aqui, ó, digamos, essa distância aqui vale R, tá legal? Esse vetor inteiro aqui que conecta o ponto até a região onde eu estou avaliando o campo elétrico, eu vou chamar esse vetor aqui de Rzinho. Vou definir um vetor unitário na direção dele, que vai ser o meu R chapeuzinho, igual a gente já viu, né? E eu sei então que o meu DE, meu diferencial de campo elétrico, ou o campo elétrico infinitesimal, pela lei de Coulomb, o que é? É 1 sobre 4πε0, constante de Coulomb, né? Vezes a carga geradora de campo, que é esse meu dQ infinitesimal, sobre a distância desse elemento de carga até o ponto onde eu estou avaliando o campo, ao quadrado, na direção do unitário F. Claro, né? Para cada elemento de carga, eu vou ter um R associado a ele e um vetorzinho unitário associado a ele. Então, o que é o campo elétrico total? É a integral dessa expressão. Então, isso implica que o campo elétrico total no ponto P é a integral de dE. E eu tenho que avaliar essa integral em todo o volume do meu sólido. Então, você vê que esse caso é uma extensão desse caso aqui. Ó. Aqui, ó, eu tinha uma coleção de cargas pontuais. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn. Aqui eu tenho uma densidade de cargas distribuída num corpo sólido. Então, esse somatório vai se transformar numa integral.
integral, né? Então, o campo elétrico total é a integral de dE, e quem que são os meus dS? São esses caras aqui, ó. Isso é a integral de 1 sobre 4πε0 vezes dq sobre R2, dq sobre R2, na direção do meu vetor unitário F. E essa integral eu tenho que calcular em todo o volume do sólido. Ou em toda a distribuição de cargas, né? Em toda a distribuição de cargas. Então, em resumo, pega o sólido, divide em pedacinhos infinitesimais dq, avalia o campo elétrico, cada um desses dqs estabelece naquele ponto, usando a lei de Coulomb, e faz uma integral, né? Claro que numa situação geral, avaliar essa integral pode ser muito difícil, mas se esse corpo tiver uma forma muito irregular, ou se essa distribuição de cargas aqui for muito complicada, avaliar aquela integral ali, para avaliar ela, você vai ter que usar algum método numérico ou computacional, alguma coisa assim, né? Aqui no nosso curso, a gente vai trabalhar com distribuições de cargas bem comportadas, né? De forma que nós vamos conseguir calcular aquela integral, tá legal? Então, gente, isso encerra o vídeo 4. No vídeo 5, eu vou aplicar um exemplo usando cargas discretas e depois alguns exemplos usando uma distribuição contínua de cargas para a gente aprender a avaliar aquela integral. Beleza? A gente faz isso então na sequência.